A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos continuar nossas análises de livros da Bíblia. Tem algumas análises de livro, tá, do Antigo Testamento. Agora a playlist está separada. Como nós vamos ampliar o Novo Testamento, tem uma playlist falando de alguns livros do Antigo Testamento. Tem Sofonias, tem Naum. Eu acho que analisando mais os profetas menores, porque Ezequiel, Isaías, Jeremias são livros muito conhecidos. No futuro farei uma análise, vão precisar ser feitas séries. Eu adoro séries no canal. E prosseguindo e ampliando uma série de análise de livros do Novo Testamento. Hoje vamos falar do meu irmão de Jesus, o Tiago. Tem passagem dele aqui no canal, uma passagem isolada, falando do capítulo 4, que o amanhã pertence a Deus. O livro de Tiago, já entrando na análise para a gente não se alongar, que o último vídeo de ontem foi 20 minutos. Então, ontem, sexta-feira, os vídeos aqui no canal, eles são às sextas, aos sábados e aos domingos, se assim Deus permitir, que tem uma passagem neste livro de Tiago que fala sobre isso, de entregar os planos. Tem passagem no canal, tem passagem nesse livro, falando que tudo que nós fizemos, nós devemos entregar a Deus, fazendo referência para Eclesiastes, né? Que no capítulo 3 fala exatamente sobre isso, a questão de entregar os planos, e tudo que nós entregarmos ao Eterno, Ele há de nos abençoar. Então, sextas, sábados e domingos, sempre na hora do almoço, para você almoçar um pouquinho, não só da comida, mas também da palavra, alimentar o espírito. E essa epístola de Tiago não é um evangelho como de Marcos, Mateus, João e Lucas. É uma versão moderna, se é que a gente pode dizer, uma versão resumida, suprimida dos provérbios do Antigo Testamento, e é tradicionalmente, não só tradicionalmente dada essa autoria ao próprio Tiago, como se ele fosse realmente o meu irmão de Jesus. Nomes como esse, sem sobrenome, eram comuns. Então você tinha o Tiago maior, o Tiago menor, você tinha o Pedro, Simão, você tinha o Simão Zelote, tá? Então eram muito normal. Tinha o Judas Iscariotes, tinha a Epístola de Judas, que tem livro aqui no canal, tá? Essa referência desse Tiago sendo o meu irmão de Jesus está em Mateus capítulo 13, verso 55. E ele era líder da igreja em Jerusalém, referência em Atos capítulo 15, versos do 13 ao 21, e Atos 15, versos do 6 ao 11, certo? Não vou adentrar em muitos detalhes, tá? É só uma breve, tudo aqui no canal é para fazer com que nós aprendamos o básico e forçar quem gostar de fato de pesquisar, de buscar, como eu também um dia gostei muito de buscar. Estou fazendo o canal, estudando muito e aprofundando muito, mas tudo focado na Bíblia, termos sempre o norte da Bíblia. Eu acho que nós teremos muito menos problemas e polêmicas, tá? Então, busca lá. Essa epístola foi escrita para os judeus dispersos, está em Tiago 1:1, então logo no comecinho da carta ele já fala o principal motivo de escrevê-la, e devido às perseguições aos judeus recém-convertidos. Mais ou menos, segundo estudiosos, essa carta é datada entre 45 e 49 depois de Cristo, e é talvez, pelo tempo que ela foi escrita, foi um dos primeiros livros a serem escritos do Antigo Testamento, tá? Tendo em vista que entre o ano 0 e o ano 2 da Era Comum, né, que como os historiadores chamam, tudo indica que após os 33 anos, né, que segundo estudiosos, Jesus nasceu entre o ano 0 e o ano 2, alocando de forma correta a data, ele viveu por volta dos seus 33 anos, né, tendo em vista o calendário judaico não ser igual ao calendário que nós da Era Comum vivemos, então acredita que o meu irmão de Tiago escreveu isso muito pouco tempo depois que Jesus tenha sido crucificado. E o ponto central, já entrando diretamente na carta, o ponto central dessa epístola é a fé e a prática da fé, sem desmerecer a fé no Deus invisível, né, a fé de Hebreus 11, né, ou a fé das cartas paulinas, que não prega obras e sim a crença no nome de Jesus. Mas Tiago capítulo 2, do verso 14 ao 26, fala justamente sobre essa fé e obras concretas, coisas práticas que você enxergue, tá? Selos, né? É uma ideia do selo real. Então, essa carta foi enviada pelo rei e tal, então tem o selo do anel, ou seja, algo concreto e enxergável, até porque se Jesus é a palavra, o vídeo de ontem eu falo muito isso, se Jesus ele é a palavra, é a concretude de tudo que a gente enxerga, então tem que ter algo concreto para que seja selado esse pacto de Deus graças a Jesus, certo?
através do Espírito do Altíssimo. São 5 capítulos divididos em 108 versículos, gaguejei pouquinho, perdão, e ele foca principalmente nas aplicações práticas da fé, focando também nessa questão farisaica, tá? Do fazer o que a lei manda, os preceitos levíticos, mas no seu íntimo, no seu coração, no seu intelecto, você não segue, tá? Como eu falei, ele não diminui todo o trabalho de Paulo, essa carta de Tiago é uma prática de fé, é um manual de como praticarmos a fé em meio a todo esse contexto das trevas, da escuridão, né? O pecado do mundo. Então, como até é uma forma, é um manual de como sermos crentes, como sermos filhos do Eterno de fato, na prática, porque é muito difícil hoje com todo o pecado, tudo que permeia esse mundo tão perdido, tão depravado, tão deprimente, você não ter uma análise prática. Você precisa entender, nós como novas criaturas, está até em 2 Coríntios, que nós nascidos de Cristo somos novas criaturas. Crianças, quando aprendem a andar, elas amamentam-se do leite da mãe, elas precisam aprender a andar, comer, elas não podem comer coisa sólida, porque senão engasga, elas não têm o esôfago bem definido. Então essa prática, esses 5 capítulos, esses 108 versículos da Bíblia servem, do caso do livro de Tiago, né, servem justamente para nos fazer entender na prática o dia a dia da fé. Tá? E também enfatiza muito a justificação dessas obras, não a fé justificada pelas obras, tá? É a graça que salva, mas ele cria um manual, né? Como se fosse um mini manual de como você praticar, e você vai ver capítulo a capítulo. Vamos para o primeiro capítulo, e antes de começar, ele deixa exemplos claros de, por exemplo, Abrão, Raabe, que tomaram atitudes concretas e visíveis e registráveis. Elias também com a sua oração. Mas a oração é algo com Deus. Não, mas ele foi lá, a oração. Orar, falou e agiu, tá? Então, são exemplos claros, exemplos profundos. Ele usa Abraão como pai da fé, usa Elias como talvez o maior profeta, em questão de profundidade ministerial, que ele foi arrebatado, foi levado por Deus, e Raabe, que era uma prostituta de Jericó, e tem vídeo no canal todo esse povo, tá? Abraão, tem referência para Elias, tem Raabe. Então vamos lá, primeiro capítulo. Ele encoraja os crentes a alegrarem-se com as provações, pois elas produzem perseverança e maturidade espiritual, distinguindo as provações divinas, que Deus prepara circunstâncias para que nós nos acheguemos dele, que nós aprendamos com ele, dessas provações que são escolhas erradas nossas, tá? Tiago capítulo 1, versos do 2 ao 18, 1 é a introdução da carta, o 2 é isso, tá? Então, o 1 é para encorajar, perseverar. Então, primeiro capítulo ensina perseverança, ensina fé nas provações, alegria nas provações e maturidade espiritual, e tomar cuidado com as decisões, tá? Capítulo 2, favoritismo e preconceito, famosa passagem da acepção a pessoas, deve ser Tiago 2:10, alguma coisa assim, que ele fala sobre não fazer distinção do rico e do pobre, do crente rico e do crente pobre, tá? Tem essa passagem em Tiago 2, capítulo 1, capítulo 2 de Tiago, verso 1 ao 13, perdão, estou acelerado, estou muito contente de gravar esse vídeo, mas eu tenho que me acalmar, senão o vídeo fica confuso. A segregação é um pecado muito grande, as balanças injustas. Então ele está fazendo uma referência para o livro de Provérbios, as balanças injustas, ou seja, colocar à frente do pobre o rico, né? Então tomar cuidado, tem vídeo no canal a respeito que os ricos não vão entrar ao reino do céu, vai todo mundo ser condenado. Fica fazendo segregação, acepção de pessoas dentro da igreja, isso é pecado, é um problema. Não vou entrar em detalhes sobre isso, que acontece muito no contexto, não é o papel do canal, mas é pecado. Está dizendo aqui, se você faz isso, você está sendo, ele até faz referência nesse capítulo, se você faz acepção de pessoas, você está transgredindo a lei, tanto quanto um adúltero ou um homicida, certo? Pecado grave. E manda como principal mandamento a parcialidade, você fere a lei tanto quanto um adúltero, por exemplo, e que você deve seguir o principal e mais real mandamento. Se nós somos semelhantes, imagem e semelhança a Deus, e nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, então o mandamento real abaixo desse é ame
a qualquer um como a si mesmo, tá? Capítulo 3, vamos lá, ele reforça o cuidado com as palavras, então sabedoria com o falar, para não tornarmos-nos escravos das palavras. Tiago capítulo 3, versos do 1 ao 12, e que a língua, apesar de ser um músculo muito pequeno, ela tem um poder como uma pequena fagulha de incendiar um bosque todo. Frisa no versos 11 e 12, quer ver? Vamos ler aqui, ó. Vou abrir minha Bíblia. Vamos lá, a Bíblia NVE que eu costumo usar. Vamos lá em Tiago, capítulo 3, verso 11 e 12. Presta atenção o conselho que ele deixa, ó. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não produz água doce. Mas por que ele fala isso? Olha o 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Então, o que ele frisa aqui? Ele deixa claro e evidente. Se você se diz cristão, toma cuidado. Engraçado que ele dá esse conselho, os versos do capítulo 3, o verso 10, 11 e 12, é a metade praticamente do livro. E se você não tomar atento do livro inteiro, esses 3 versículos são a base para você entender o que é a prática do que ele está falando. Você não pode dizer que é cristão amaldiçoando o outro. Você não pode dizer que é cristão fazendo acepção de pessoas. Você não pode dizer que é cristão fazendo fofoca. É difícil, por mais que o canal não seja o papel polemizar, mas infelizmente o contexto cristão está muito perdido e muito confuso, porque as pessoas não seguem o básico. Esse livro, essa análise de Tiago, por mais que a gente conheça, o Tiago é irmão de Jesus. Tem muitas passagens bonitas, mas quais as passagens? Sabe, quem é Tiago tem que analisar essas epístolas, esses livros menos conhecidos e mais esquecidos. Eu acho que é até triste falar isso, mas são livros que nós precisamos analisar ele ponto a ponto, as cartas de Paulo. Infelizmente o Novo Testamento tem muita doxologia, muitos termos, muitas regras, muita doutrina, mas nós não temos uma análise da prática disso. O livro de Tiago é o livro praticamente, é considerado, o livro dos provérbios do Novo Testamento, e isso é muito importante. E também, capítulo 3, voltando aqui, gente, ele reforça que devemos cultivar a sabedoria divina como realmente uma plantinha, tá ali todo dia, intimidade, porque se não cultivar, morre. E através de uma plantação feita com essa busca a Deus. E ele vai frisar isso na oração de Elias no finalzinho do 5º capítulo, tá? 4º e penúltimo capítulo. As provações provenientes das más escolhas, inveja, brigas ou simplesmente não saber orar a Deus. Ele faz essa referência do vocês não recebem porque não sabem pedir, tá em Tiago capítulo 4, versos do 1 ao 10. E ele frisa o arrependimento e a purificação, principalmente dos ricos, a acepção de pessoas do capítulo 3. Dos desejos carnais, essa submissão, se livrar de tudo isso que nos afasta de Deus. Então, ele reforça a questão do cuidado com o que você coloca o seu coração, onde você se entrega, porque não tem como eu amar o dinheiro e amar a Deus, não tem como eu olhar para o alto e olhar para baixo, não tem como eu olhar para o Altíssimo Criador, para o Eterno, aquele que sabe de tudo, soberano, que está no trono glorificado, não tem como eu olhar para cima e olhar para o que é terreno, porque é mundano, que vai perecer e vai estragar. Pelo amor do Altíssimo, nós não temos como jorrar água doce salgada. Se você pegar um peixe de água salgada e colocar na água doce, ele vai morrer. Se você pegar um peixe de água doce e fazer o contrário, enfim, tô meio confuso, mas se você pegar um peixe de água doce e colocar na salgada e vice-versa, ambos vão morrer. Cada um tem o seu território. Então quem é do mundo é do mundo. Quem não quer ser salvo, quem não quer a busca por Deus, já está fadado a não querer. É uma escolha, aquilo te incomoda, é como se fosse uma ferpa, né? Não sei como é que se diz. Tá no dedo, aquilo vai te incomodar e aquilo ali vai te fazer voltar pro caminho. Ponto, tá? Tomar muito cuidado com as fofocas, você faz testemunho no 4º capítulo, ele fala isso, certo? Capítulo 5º e último, reforça a ideia do perigo do amor ao dinheiro. Novamente, sabedoria, dinheiro, cuidado, amor ao dinheiro. E tudo aquilo que o tempo estraga e desvia o foco do amor de Deus. Ídolos, mandamentos, olha lá no Êxodo os 10 mandamentos. Não forjarás ídolos com semelhança do que tem no céu e na terra. Enfim, quando você forja isso no seu coração, você aquece, dinheiro, eu amo dinheiro. Se você faz isso, você está desviando o foco de Deus. Reitera sobre a força da vontade em perseverar nos dias, com fé, nos dias das aflições e do sofrimento, para reforçar o que ele falou no começo. Então, no 5º capítulo, ele faz uma síntese, um resumo do livro inteiro.
Por fim, para fechar, uma menção honrosa, no finzinho do 5º capítulo, lá em Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18, outro ponto essencial do que é o que ele está falando. Elias, com o ministério profético dele, deixou claro e evidente o que era para ser feito. Ele orou pedindo para que a chuva cessasse e ele orou pedindo para que a chuva voltasse. Elias era profeta, homem enviado de Deus, mas ele sofria das mesmas paixões. Tem passagens dele extremamente, profundamente com medo, triste, porque quando ele matou os profetas de Baal, da Jezabel, ele foi perseguido. Jezabel queria matá-lo. Jezabel, fenícia, cruel, casou com o rei Acabe, e era um processo muito perigoso, porque o Reino do Norte estava no auge da sua idolatria, talvez um dos momentos mais cruciais. Tem vídeo no canal falando a respeito disso. Então, Elias, que nós nos espelhemos em Elias para poder ter fé prática, fé visível, para que nós mesmos possamos selar com o selo do Altíssimo Criador essa fé através do nome do Cristo, através do Espírito Santo de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, muito, muito, muito obrigado, e que essa palavra possa alcançar mais vidas por aí.